Olá, alunos e alunas, boa noite. Damos continuidade às nossas aulas à distância por conta do distanciamento social por causa da pandemia do Covid-19. Mas nem por isso deixamos de lado a continuidade dos nossos estudos. Ele deve ocorrer mesmo nesta lógica, mas sempre priorizando o seu ritmo. Por isso, desse vídeo, explicar o contexto dessa atividade dentro do nosso conteúdo de Raízes do Brasil. E agora, desdobrando para esse novo conceito, que é a cordialidade e a gênese, ou seja, a formação de uma cultura da corrupção, tão presente no nosso cotidiano e tão combatida no espírito público. Essa corrupção que sequestra e que acaba vitimando a maioria dos brasileiros e brasileiras ao desviar recursos públicos que deveriam ir para o bem público para atender interesses privados. E esta cordialidade no sentido do jeitinho brasileiro, sempre querer transpor essa corrupção, querer justificá-la. Afinal de contas, se eles fazem, por que eu não faço? Eu só furei a fila, que inofensivo esse ato é. Não. Por trás dessa questão inofensiva, por trás desse mito da mestiçagem, da democracia racial, de um país de igualdades, esconde um povo, esconde uma sociedade cordial na medida que usa o coração, usa a emoção como medida de todas as coisas. Que busca se apropriar da lei, que deveria ser o universo do público, para atender a interesses privados. É o caso do patrimonialismo, ou seja, um sistema de atitudes e de comportamentos que torna patrimônio individual aquilo que deveria ser dividido pelo público. Afinal de contas, é estender essa mania nossa de ver tudo através da família, nessa dificuldade que temos de compreender aquilo que é coletivo, aquilo que é de todos. Transpor o universo da família, dos privilégios, para o universo do público, do cotidiano, do coletivo e do império das leis. Isso é fundamental e que acaba desmistificando esse conceito que Sérgio Buarque de Holanda criou ao analisar o comportamento do brasileiro. Brasileiro este que vê tudo através da emoção, que vê tudo através da paixão. Daí a palavra cordial, daí a sua origem do cor, do coração. Ou seja, a emoção individual, o instinto de proteção da família e de saciar os seus privilégios está acima do bem coletivo, do bem público que rege uma democracia. Assim, a nossa democracia ela não é completa. O acesso a direitos universais passa pelos privilégios individuais. E isso está cristalizado na administração pública, que passa a ser uma extensão da família daqueles que estão no poder. E nós, como não estamos no poder, queremos buscar brechas na lei que vão saciar, os nossos interesses e que vão proteger os nossos, mediante de um uso indevido do que é de todos. Com essas informações, vamos responder as questões que seguem, meus alunos. Lista de chamada, qual série que você faz parte e aqui. A charge abaixo remete à prática política recorrente, contínua no Brasil, a qual vem sendo combatida pelo Supremo Tribunal Federal. A prática é definida como, então você tem aqui, homem legenda ataca nas eleições. Se eleito for, todo cidadão vai ter um emprego, começando pelos meus filhos, meu genro, minha nora e meu cunhado. Hoje, no Brasil do século XXI, em 2020, nós temos sim um presidente que prioriza sua família. Isso é o sequestro das instituições. Independente de quem está no poder, é uma prática histórica em tornar o público como benefício do privado. São, por exemplo, aqueles cargos de confiança, que, olha só, confiança. Eu confio nele, por isso eu emprego, por isso eu privilegio, por isso ele não passa por um concurso público como todos. Qual o critério? Não é competência, é confiança, um ato emocional. Isso tem um nome, nepotismo, quando você emprega familiares no cargo público. Isso é crime.
Ou seja, impossível você se beneficiar de um cargo público para atender os seus. Busque a alternativa correta. Dando continuidade, na questão número 2, nós temos um texto. E esse texto fala sobre a corrupção. Ou seja, o ato de corromper, de criar elementos em um sistema que legitima, que viabiliza, que torna possível o sequestro do espaço público para o atendimento de questões individuais. Você desvia recursos para atender a privilégios. O texto fala sobre isso, fala sobre o gato, que é aquela prática muito presente nas periferias, de você acabar utilizando de ligações clandestinas de água, luz, telefone, internet. Como, entre aspas, uma justiça social, mas que na realidade é um ato criminoso. Peguem a leitura e interpretem o conceito da corrupção. E percebam, ninguém nasce corrupto. As pessoas tornam-se corruptas à medida das oportunidades criadas pelo espaço público, pelas brechas, que, como nós vimos ao longo das aulas, são históricas e são legitimadas, ok? Na questão número 3, nós temos o sentido da corrupção política. E nada mais é do que você se apropriar do bem público para atender a interesses privados. Como eu já venho reforçando a vocês. Agora é só buscar a alternativa que melhor explica isso. Mas lembre-se, a corrupção, ela legitima, ela justifica as desigualdades, na medida que ela atende a interesses particulares. Ou seja, ela expressa uma vontade particular ao tomar o espaço público, ao tornar privilégios em direitos, que não o são, mas que estão lá para beneficiar aqueles que estão no poder. Pensem nisso. Você não nasce corrupto, como eu falei, você se torna corrupto, num contexto de oportunidades históricas criadas por essa distorção, por essa visão errada do público, do espaço público. E a questão número 4, você tem, na obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, é traçado um perfil do brasileiro mostrado em quê? Conceito de cordialidade, dificuldade de entender o espaço público como espaço de todos e ver tudo através da paixão, da emoção, do coração. E por fim, você tem uma charge que mostra, lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e seu futuro. Ou seja, a corrupção, ela não é crime hediondo, ela não mata diretamente, ela não comete homicídio, mas indiretamente, ao desviar dinheiro público, que é do cidadão pagador de impostos e que deveria ser revertido a ele, mata indiretamente, ao invés que dificulta o acesso à saúde, educação, moradia de melhor qualidade. Ela mata. Mata porque tira o direito de acesso, impede o investimento, impede a expansão de serviços que deveriam ser públicos e acabam, assim, afetando diretamente a vivência da democracia. Basta ver as filas de sofrimento na saúde, a educação de péssima qualidade que nós temos, a falta de políticas de habitação, o que leva ao aumento dos moradores de rua, ou seja, a corrupção aumenta o desalento, aumenta a dificuldade do acesso a esse espaço público que deveria garantir os direitos universais previstos na Constituição. Para quê? Para atender a interesses privados. Por isso que eu falo que a corrupção, ela tem a sua gênese na cordialidade e na nossa dificuldade de entender e criminalizar o desvio público. Porque nós naturalizamos, nós tornamos normal, uma vez que esses atos acabam por nos beneficiar. Pensem nisso. Pensem nessa apropriação do espaço público, do que é de todos, para desviarmos e atendermos a interesses individuais. Muito obrigado, façam com cuidado essa atividade e lembrem-se, é por meio dessa atividade do seu envio que a sua presença será registrada. O nosso objetivo não é sobrecarregá-lo, e sim
priorizar o seu momento, a sua realidade, mas não se esqueça de fazer esse formulário. Ele é importante, primeiro, para mapear as suas dúvidas, segundo, para ser um registro oficial de que estamos tendo aula mesmo à distância. Lembrem-se do nosso lema, juntos, porém separados, ou seja, é um conteúdo, é uma explicação, mas que respeita o seu cotidiano e a sua realidade. Não desista, não desanime. Mesmo separados, estamos juntos para concluirmos o objetivo da nossa EJA. Obrigado e até a próxima semana.